Olá, boa tarde. Meu nome é Iago. Meu grupo é composto por Ana Clara Linhares, Ana Luísa Borges, Gabriela Rodrigues, Gustavo Galvão e por mim, Iago Mendonça. Somos estudantes do curso de Medicina aqui da Unicerrado e hoje viemos falar um pouquinho sobre prevenção ao suicídio, onde falar é a melhor solução. Então, para começarmos, enfim, o que é suicídio? Para vários pensadores, como Goethe, Kant, Sartre, Rousseau, o suicídio possui definições que se alternam, se complementam, se contradizem, pois o destino do suicídio é ambíguo, uma vez que diante deste, o indivíduo quer acabar com a dor, a angústia, o sofrimento que vivencia e não com a vida em si. Sofrimento este advindo de conflitos intrapsíquicos que perturbam demasiadamente o indivíduo, onde ele só consegue ver a morte como recurso. Ou seja, o suicídio não tem uma definição clara sobre o que ele é, como ele acontece, mas sim a gente tem alguns meios e algumas formas de identificá-lo, algumas formas de poder ajudar, ou seja, como foi dito aí já no início, falar é a principal solução. Ou seja, quanto mais você fala, mais você tem a chance de lidar muito bem com esse suicídio. Então, dados. Vou trazer alguns dados para vocês. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio em algum lugar do planeta. Ou seja, em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem sua vida dessa maneira. Dados levantados pela instituição em 2016 também apontam que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Ou seja, todo mundo acha que suicídio é um tema velho, é um tema que só comete idoso, que só faz parte do âmbito de pessoas, vamos dizer assim, adultas. Mas não. Hoje, segundo os dados aí, a gente pode observar que jovens são principais acometidos, porque são entre 15 e 29 anos, então são bastante acometidos a envolverem no suicídio, né? A suicidarem. Então, a melhor forma, como eu disse para vocês, é a gente falar sobre, é a gente comentar sobre todos os quesitos, o que fazer para não cair nesse aspecto do suicídio. Então, tudo isso a gente vai levar em conta nessa apresentação. Outra coisa também, pessoal, é que devido à pandemia, esses números aumentaram significadamente, porque com o isolamento social, as pessoas deixando de fazer atividade física e tudo mais, e isso só teve um aumento nos dados atuais em relação ao suicídio. Então, quais são as causas desse suicídio? O suicídio pode ser causado por vários fatores, dentre eles, um excessivo grau de sofrimento. É definido como a atitude individual de exterminar a própria vida. O sofrimento que o indivíduo apresenta pode ser verdadeiro ou proveniente de algum transtorno afetivo, como em quadros de psicose aguda ou depressão delirante. Como citado anteriormente, além da depressão, as causas mais comuns do suicídio são o desgosto pela vida, os insucessos amorosos e os insucessos familiares. Ou seja, pessoal, o suicídio ele está mais relacionado à questão de desgosto pela vida, insucessos amorosos, familiares e o principal, que é a questão de financeiro. Então a gente vê aí muita gente suicidando e quando vai descobrir mesmo em relação por que aconteceu, como se deu, a gente vai olhar que a pessoa ali tem uma questão financeira estava já comprometida, ou talvez até mesmo uma separação. Então,
Mas isso a gente está falando do âmbito adulto. Já no âmbito adolescente, jovem adolescente, né? A gente fica muito mais pelo esse desgosto pela vida ou insucessos familiares. O que seria esses insucessos familiares no âmbito do jovem? Seria briga com pais, mães, achar que nada dá certo. Então, isso são algumas causas que podem levar esse jovem ou esse adolescente a causar suicídio, né? Então, na imagem aí fala, ó, precisamos falar sobre suicídio na adolescência. Sim, precisamos, porque hoje, como foi dito, os jovens e adolescentes são mais suscetíveis a provocarem o próprio suicídio, né? Então, como identificar é, maneiras, jeitos, trejeitos de pessoas suicidas? Então, diante de qualquer manifestação de intenção ou ideação de suicídio, é necessário que as pessoas que estão em volta percebam, pois, na maioria das vezes, as pessoas que suicidam anunciam antes. Entre jovens de 15 e 19 anos, o suicídio é considerado a segunda principal causa de morte. Fatores psiquiátricos, familiares, religiosos, segundo a literatura sobre o suicídio na adolescência, são os fatores que participam desses do mesmo, né? Ou seja, participam dessa questão do suicídio. Então, como que é? Quem suicida, ele não fica calado e tipo, do nada suicidei. Não, ele sempre dá indícios, ele sempre demonstra, ele sempre dá aberturas para quem está perto que possa identificar esse suicídio o quanto antes, né? Antes dele ser causado. Então, é, eu trouxe aí para vocês, de acordo com a neurologia integrada, algumas frases de alerta que todo mundo que ouvir essas frases deve ficar alerta. Por quê? Porque são frases comuns em pessoas suicidas. Então, quais que são? Preferi estar morto. Não posso fazer nada. Não aguento mais. Sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Ou seja, quando a gente identificar esses pensamentos suicidas, a gente tem que tentar orientar, ou seja, tem que tentar conversar com essa pessoa, saber dos motivos, porquê e tentar aconselhar. E principalmente, aconselhar essa pessoa a procurar um acompanhamento profissional. Seja ele um psiquiatra, um psicólogo, um agente social, um médico, ou até mesmo a própria família. Porque se a pessoa ali conversa, ela tem um bom convívio com a família e consegue dialogar, ela mesmo vai cair em si que o suicídio não é a solução para os problemas, e sim ela pode gerar uma série de problemas após essa questão do suicídio. Então, o que a gente tem que ficar atentos? A gente tem que ficar atentos a essa questão das frases. Então, você percebeu que tem um amigo e que fica só falando essas frases, que dá indícios de ser uma pessoa suicida, então vamos ligar as anteninhas. Olha, gente, vamos conversa. Professor, eu tô achando que aquele colega ali tá dessa forma. Olha, ele não tá legal. Ou chegar até mesmo pro amigo. Amigo, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Ou seja, falar é a melhor prevenção. Ou seja, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se abre, melhor é e menos suicídios são causados. Então, como familiares e amigos podem identificar sintomas de um possível suicídio? Ou seja, agora, primeiramente eu falei de modo geral. Agora a parte familiar e de amizade. O que a gente tem mais medo é de falar sobre isso. Foi o que eu disse para vocês. Se você não fala, você não dá a chance para outro escutar o que você tem para falar. Então, a maioria das pessoas não vai se sentir à vontade para falar. Primeiro conselho seria tente conversar. Você encarar o problema de frente é o mais importante. Ou seja, pessoal, são algumas dicas para vocês que talvez pensam
nisso, no suicídio, ou estejam passando com algum familiar ou amigo, então, primeiro, no máximo, encare de frente os problemas e converse sobre os problemas com alguém que você confia. Não use nenhum tipo de subterfúgio, tipo, ah, mas você tem a vida boa, você é muito jovem, tão bonito, tem futuro promissor. Ou seja, pessoal, não usem essas palavras com uma pessoa que, vamos dizer assim, tá naquele meio suicida. Por quê? Porque isso só vai deixar a pessoa para baixo. Isso não funciona para quem está numa ideação muito forte. O que é ideação? Ele está com um pensamento muito forte sobre essa questão suicida. Quem tem uma ideia sobre o suicídio muito forte tem uma ideia fixa, uma visão de túnel. Ou seja, ela não consegue observar o que está do lado dela, ela só olha para frente e foca naquele objetivo e pronto. Essa pessoa não tem outra perspectiva, ela não vê outra saída. Então, tentar colocar outras formas de ela entender e ver a vida dela naquele momento talvez seja completamente inútil. E não é nem porque a pessoa não quer, ela está com uma ideia fixa mesmo. Falar sobre isso é principalmente ouvir a pessoa. O que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Chamamos isso de escuta qualificada. No momento que a pessoa fala, talvez ela consiga entender e simbolizar o que está sentindo, e talvez saia daquela visão de túnel. Ou seja, pessoal, vamos procurar usar essas frases. Olha, amigo, o que você está sentindo? Mas por que você está sentindo isso? Eu posso te ajudar de alguma forma? Tem algo que eu possa fazer por você? Ou seja, o intuito de familiares e amigos é tentar tirar essa pessoa desse túnel, dessa visão de suicídio. Então, quanto mais você dar a oportunidade da pessoa falar, melhor é. E como que a gente faz isso? É perguntar nessas frasezinhas. Como é que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Então, são algumas frases que a gente usa que dão liberdade para a pessoa falar. E agora é o conselho para quem consegue falar. É, a maioria das pessoas não consegue falar porque tem medo. É um tabu muito grande na sociedade, essa questão do suicídio ainda. Porém, já é um tema bastante discutido, diferente de anos atrás. É preciso identificar que aquela pessoa está com um problema, que existe um sofrimento e encaminhar para um local de atendimento competente para isso. Mas principalmente não fingir que é algo simples, que vai passar, que não é tão grave. Muitas das pessoas acham que esse problema do suicídio é coisa de momento, é coisa de fase. Não, pessoal. Isso não é coisa de fase, não é coisa de momento. Tudo isso tem que ser levado em conta, pois quando menos esperar, essa pessoa pode suicidar, tá? Então, o que que a gente faz? Abre as portas para essa pessoa, ou seja, dá liberdade para essa pessoa de falar as coisas. Dá liberdade para ela te contar o que está acontecendo. E aí, dessa forma, você vai poder ajudar essa pessoa muito mais do que se você estivesse sozinha no seu canto, entendeu? Então, tente procurar ajudar as pessoas. Tente ficar atentos aos sinais. Então, o que significa a expressão prevenção do suicídio? Prevenção do suicídio seria basicamente a gente conhecer alguns aspectos mais gerais do que algumas pessoas chamam de comportamento ou conduta. Outras pessoas vão questionar as expressões, porque não é um comportamento, que é algo inato. É uma ação de um indivíduo em relação a um sofrimento psíquico ou transtorno mental. Mas também tem relação com o sofrimento social ou ambiental. Na verdade, é biopsicossocial, ou seja, ele é tanto social, quanto psíquico, quanto biológico, ou seja, ele tem nos três âmbitos. Como antropóloga, tipo assim, isso é uma visão de uma antropóloga, ela fala que, como antropóloga, ela também pode colocar aspectos culturais nessa questão de suicídio, mas principalmente é entender como as pessoas que estão com o que chamamos de ideação suicida vão se comportar em relação a estes pensamentos que incluem a morte voluntária auto-infligida. Ou seja, é, prevenção ao suicídio nada mais é que a gente tentar conversar, a gente tentar não chegar ao ponto do suicídio. Ou seja, quanto mais você conversa com as pessoas, quanto mais você se importa com as pessoas, mais fácil é de ter uma prevenção do suicídio. Ou seja,
No mundo atual, né, que hoje é muito corrido, a pessoa fica bitolada ali em estudar, trabalhar, ela está deixando de lado a questão de convivência, a questão de ter um comportamento social. O que é o comportamento social? Não é aquele que se sai, bebe e tudo mais, mas sim aquele comportamento social onde que você se preocupa com os sentimentos das pessoas. Olha, você está bem hoje? Olha, bom dia ou boa tarde. Tudo bem com o senhor? Como é que você dormiu? Como é que você passou a noite? Foi bem? São preocupações que hoje muita gente já perdeu é, nesses dias atuais. Então é preciso voltar esses sentimentos, é preciso voltar essa preocupação para que tudo ocorra de uma melhor forma, certo? Que profissionais atuam no atendimento e na prevenção do suicídio? O profissional de saúde, principalmente saúde mental, tá ali, psicólogos, psiquiatras, né? Vai ser o primeiro a ser acionado em caso de tentativas, né? Igual eu falei para vocês, sobre o psiquiatra e o psicólogo. Muitas das vezes, o assistente social tem uma participação importante nessas ações de prevenção. As urgências e emergências dos grandes hospitais também são muito importantes. Por quê? Caso aconteça qualquer coisa, tá ali. Médico, pronto-socorristas, né? Então, tá todo bombeiro, polícia, SAMU tá todo ali para te ajudar. Mas as urgências e emergências dos grandes hospitais também são muito importantes. Todos esses profissionais devem estar atentos porque são os primeiros a prestar socorro, igual eu disse para vocês. Estão todos ali para ajudar caso aconteça o pior. Os socorristas, bombeiro, polícia, SAMU também devem estar preparados para atender essas pessoas. Só da forma de dar o atendimento? Não. Esses profissionais também estão qualificados para conversar, estão qualificados para entender tudo certinho e sem julgamento. Isso que é o mais importante. Então, você se sentiu mal, você acha que tem alguma coisa te incomodando? Procure sua família, pai, mãe, olha, eu preciso conversar com um psicólogo, eu não estou me sentindo bem, olha, tô sentindo alguma coisa estranha. Então converse. A melhor forma é falar. Falar é a melhor solução. Então, todo mundo ouve falar sobre Setembro Amarelo, mas enfim, o que é Setembro Amarelo? Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 do mês de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas a campanha ela acontece durante o ano todo. Mas da onde surgiu esse Setembro Amarelo? Então, surgiu lá em 1994, em setembro, né, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, Mike M, cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo e no dia de seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para as pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. Aí a ideia acabou desencadeando o movimento de prevenção do suicídio e até hoje o símbolo da campanha é a fita amarela. Então por isso que a gente é conhecido muito por Setembro Amarelo. Por quê? Era pelo suicídio do Mike M, né? Ele tinha um Mustang amarelo e aí os pais deles fizeram frases de autoajuda e distribuíram para as pessoas a fim de tentar conversar com essas pessoas, ou seja, não de forma direta, mas sim de forma indireta. Então foi daí que surgiu o Setembro Amarelo. Então, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Alguns sinais podem ser observados e ajudar na prevenção do suicídio. Fique atento às dicas que eu já passei para vocês e, se achar essas dicas, peço para a pessoa procurar um atendimento psicológico, ou psiquiatra, ou até mesmo familiar. Essas são as referências. Espero que tenham gostado, pessoal. É uma palestra um pouco rápida, porque é um tema bastante amplo, porém bem, como é que eu vou dizer? Bem pontual, tá?
Ela dá pra gente falar bastante coisas, mas para não ficar cansativo para vocês, é uma palestrinha bem tranquila. Eu usei as referências do Brasil Escola, Guia do Estudante, o blog da saúde e o site do Setembro Amarelo, que é o site do governo, tá? Então tenham uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus, boas aulas e lembrando, suicídio, falar é a melhor solução, tá? Até mais.